Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022. Esse vídeo aqui é uma continuação dos estudos originais que nós estamos fazendo, dos textos originais da Palavra de Deus relacionados com a marca da besta, com o anticristo, etc. E nós vamos continuar aqui. Nesse vídeo nós vamos analisar, irmãos, eu falei que a gente ia ver sobre os decapitados e sobre a farmaqueia, mas eu decidi que não, porque vai ficar muito grande o vídeo e só a parte da farmaqueia é um pouquinho grande, então para não ficar cansativo para vocês, eu vou fazer separado. Esse vídeo aqui vai ser só sobre os decapitados e depois eu faço outro só sobre a farmaqueia, tá bom? Da farmaqueia eu ainda estou montando, então vai demorar mais um pouquinho. E para liberar esse conteúdo aqui, eu já vou separar aqui o vídeo. Então a gente está ali naquela pergunta, né? A imagem da besta mata com morte? Como é que é isso aí? Quero ler então aqui para nós, eu vou ler Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Isso é importante, meus irmãos, antes de começar a leitura do texto bíblico, porque foi criado um mito em cima de textos mal traduzidos de maneira infiel. Foi criado um mito e por isso muitas pessoas não acreditam que nós estamos diante da marca da besta. O mito que foi criado que a marca seria forçada, e nós já vimos isso em outro vídeo, e quem não quisesse seria decapitado. Isso é outro mito que foi criado em cima de traduções infiéis. Então as pessoas veem a marca não sendo forçada, né, sendo oferecida. Elas não estão vendo pessoas sendo decapitadas, então qual que é a dedução que as pessoas fazem? Isso aí não é a marca da besta. Então elas acabam caindo num engano. Por isso nós vamos analisar aqui os textos originais da Palavra de Deus. E eu quero começar lendo Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Lembrando que eu estou lendo a tradução Almeida corrigida e fiel. Se eu for ler outra, eu vou comentar com vocês, tá bom? E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus irmãos, ali a gente já vê aqui naquela palavra ali onde está grifado, e que, ali está faltando uma palavra inteirinha, meus irmãos. E aqueles que. A palavra aqueles está faltando ali, meus irmãos, no texto, em português para nós. Da maioria das versões bíblicas em português está faltando. Vamos analisar então aqui a palavra que está faltando no original. Primeiro eu estou colocando aí o texto completo original na tela para você. E você vê tanta bagunça sendo feita com esse texto, meus irmãos. Tanta bagunça que as pessoas elas reduziram os elementos que foram vistos de verdade por João. Então estou separando para ficar mais organizado para a gente poder estudar aí. Eu numerei e eu organizei certinho o que exatamente que João viu. Então quero começar ali, eu coloquei o número 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil para você me acompanhar, junto com o que eu vou falar aqui. Ali onde está o número 1, grifado de verde, o que ele viu? Ele viu tronos, o número 2, grifado de vermelho, e aqueles sobre eles, grifado de azul no número 3, e as almas daqueles que tinham sido decapitados. E no número 4, grifado de laranja, e aqueles que não adoraram a besta. Essa palavra aqui, meu irmão, aqueles que, a palavra Hoitnes, ela não consta traduzida. As pessoas estão, não sei o que fizeram, eu coloquei um buquezinho de flores ali, aquele meu buquê de flores que eu coloco, porque tem espaço ali para um buquê de flores. Faltou uma palavra, meus irmãos, que muda completamente o sentido do texto. Essa palavra Hoitnes, lembrando que eu não estou lendo de acordo com a pronúncia correta,
Eu estou lendo exatamente como se escreve, lembrando que eu não domino esse idioma, tá bom? Eu estudei por amor ao Senhor. A palavra Reutnes, ela tem relação com uma noção geral. Olha ali onde eu grifei de verde, meus irmãos. A raiz de Reutnes é hostes, hetes ou hoti. Tem relação com uma noção geral ou uma classe a qual pessoas individualmente ou coisas pertencem. Então, é uma classe completamente diferente de pessoas que não são os decapitados. Eu quero ler agora aqui para você uma versão em inglês que fez questão que as pessoas entendessem certo. É a versão Weymouth New Testament. E eu vi tronos, e alguns estavam sentados neles, a quem julgamento foi confiado. E eu vi as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho que eles tinham prestado de Jesus e por causa da mensagem de Deus. E também as almas daqueles que não adoraram a besta selvagem, etc, etc. Então aqui está claro que são grupos diferentes. O grupo dos decapitados e aqueles que não adoraram a besta são outro grupo, outra classificação. E agora a gente vai ler uma versão que teve que ter certeza. Em inglês, eu já vou ler em português, irmãos, tá? Só para vocês verem como isso se expande globalmente. A gente vai ler uma versão que quis ter certeza que as pessoas entenderiam errado. Eu vi tronos, e sentando-se naqueles tronos estavam aqueles a quem tinha sido dado o direito de julgar. Eu também vi as almas das pessoas que tinham tido suas cabeças cortadas, porque eles tinham falado sobre Jesus e pregado a mensagem de Deus. Ponto final. Não existe ponto final no texto original. E olha o que eles escreveram aqui, ó. Eles eram os mesmos que não tinham adorado a besta ou o ídolo. Então eles fizeram questão aqui, meus irmãos, que as pessoas entendessem errado. Antes de a gente analisar os textos corretos em português, para que caia por terra essa mentira do inferno, irmãos, nós vamos analisar a palavra matar, morrer, morte. Quando fala ali que vai ser morto quem não adorar a imagem da besta, que morte que é essa? É morte matada? É morte morrida? Como é que é isso aí? Quero ler para você Apocalipse 2, versículo 23 aqui. E eu matarei, aqui é o Senhor Jesus falando, tá? E eu matarei seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou Ele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, quando eu li esse texto aqui a primeira vez, eu falei para o Senhor, Senhor, tá, o Senhor falou ali que vai matar com morte, tem como matar sem morte? Foi minha pergunta para o Senhor, e o Senhor me levou pela palavra dele, que tem sim, meus irmãos, tem sim. Quando o Senhor, por exemplo, lá em Gênesis, ele ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles morreram, irmãos, no dia que eles comeram do fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fisicamente? Não. Eles morreram espiritualmente. Então ali já é uma palavra morte sendo usada com um tom que não é morte física. Nós temos a tendência de interpretar a palavra morte em português como morte física, né? E então quando a gente lê ali Apocalipse 13:15, que fala, né, ele tinha poder de dar vida à imagem da besta e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Aí a gente lê isso aqui e soma com os decapitados, lá de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e a gente acha que, não, isso aqui que está acontecendo agora do povo dar o braço, não é a marca da besta, porque ninguém está sendo decapitado. É claro que a gente vai deduzir isso, né? Vai ter uma dedução errônea, porque
as traduções infiéis induzem a isso. Só que a palavra original aqui, meus irmãos, para que fossem mortos, é apoktantosin. Apoktantosin é matar figurativamente, meu irmão. Abolir. Olha ali na seta verde, a raiz da palavra matar é apo. Remover, expelir. Olha ali na seta amarela, separar de um todo. Olha ali na seta pink. Qualquer tipo de separação de uma coisa da outra, pela qual a união ou comunhão de dois é destruída. Meus irmãos, nós vimos isso acontecendo diante dos nossos olhos. Nós vimos essa morte acontecendo já. Ela já aconteceu e ela tem acontecido na vida de milhares de nós que não recebemos a marca da besta. Nós fomos mortos. Nós já fomos, já aconteceu isso, meu irmão. Já se cumpriu isso. Porque a palavra para morte ali é apoktantosin. É uma morte figurativa, é um abolimento da sociedade. Já fomos abolidos. Vários de nós estamos desempregados. Vários de nós não conseguem fazer várias coisas, irmãos, cirurgias, concursos públicos, porque não tem essa maldição. Nós já fomos apoktantosin, abolidos, mortos. Porque a palavra para matar mesmo, de matar fisicamente, eu quero pegar aqui como exemplo Atos capítulo 13, versículo 28. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aqui está se referindo a Jesus. A palavra ali para fosse morto é anairetenai. Olha a diferença, meus irmãos, de Apocalipse 13:15. E anairetenai, a palavra raiz é anaireó. Olha as setas em lilás, aquelas 3 setas em lilás ali, meu irmão. Executado, morto, posto à morte. Você está vendo que ali não tem nem espaço para morte figurativa? Então, meus irmãos, a morte que está se referindo lá, não estou falando que ninguém vai ser morto, certo, meus irmãos? Porque o negócio vai ficar cada vez mais tenso, cada vez mais estreito para nós que não recebemos a marca da besta. Vai ficar assim, de fato. Só que não tem nada a ver uma coisa com outra ali. O João viu um grupo diferente, ele viu um grupo de decapitados e um outro grupo, e ele viu aqueles que não tinham recebido, adorado a besta. E em português, meus irmãos, se você encontrar, você pode me mandar, que eu deixo publicado aqui na descrição desse vídeo. Em português, eu não encontrei, pelo menos, a não ser Bíblias católicas com a versão correta, tá? Quero ler aqui para você a Bíblia Católica Ave Maria, ali onde eu grifei de pink. Ali está escrito exatamente como o texto fiel nessa parte dos decapitados. Vi também tronos, sobre os quais se sentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, vírgula. E todos aqueles, aqui já é um outro grupo, todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem. E aqui eu peguei uma outra versão do site Canção Nova, ali onde eu grifei de verde, olha. E aqueles que não tinham adorado a besta. E aí uma outra versão para você dar uma olhadinha é Bíblia VC, versão católica, onde eu grifei de vermelho. E todos aqueles que não tinham adorado a fera. Então são 2 grupos completamente diferentes, meus irmãos. As versões que a gente tem, elas dão a entender que o mesmo grupo de decapitados é o grupo que não recebeu a marca, ou que não adorou a imagem. Eles fazem parecer um grupo só, e não é um grupo só. Vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive quero comentar com vocês que eu recebi um e-mail de um irmão, e ele fez uma pesquisa sobre a palavra didome, que é receber, né? E ele me mandou links, vários links, eu vou deixar aqui embaixo para você, meu irmão. Ele me explicou que está errado a palavra ali de dome, meus irmãos. Ele explicou que dosing
é dose. Dose, D-O-S-E, de remédio mesmo, tá? Então, não vou entrar em detalhes, você entende, irmãos, o que eu tô falando sem que eu precise falar. Esse irmão me explicou que é dose. Dose é dose de medicamento mesmo. Vou deixar os links aqui embaixo. Esse irmão, ele preferiu ficar no anonimato, mas entende aí, né? O importante é nós mantermos o nosso corpo sem ser profanado por esses negócios aí, meu irmão. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.